Ontem nós falamos aqui sobre o caso no programa Cidade Alerta, explorando o desespero de uma mãe, a angústia de uma mãe que descobre ao vivo, no ar, que a filha dela tinha sido morta. E muitos de vocês compartilharam comigo aqui suas experiências com esses programas, porque como a gente disse ontem, todos os estados têm um programa equivalente, assim como tinha na minha infância o do Alborguete, que era simplesmente inacreditável que você via no horário do almoço. E eu acho que tem coisa aí, que a gente pode investigar mais isso, porque alguns psicólogos morais, por exemplo, como John Jost, tem vários artigos no qual ele trabalha com essa questão da posição política das pessoas, do conservadorismo também, eles afirmam que, assim como eu já disse anteriormente também, que o medo é uma força que cria esse espírito conservador nas pessoas. Quando você tem medo do mundo, quando você tem medo da sociedade, quando você tem medo do seu vizinho, você tende a ser mais conservador. Então essa onda conservadora no Brasil agora, de extrema direita nesse caso, né, porque não é apenas conservadora, é reacionária, essa onda tem sim com a exploração desse medo das pessoas, com a exploração dessa percepção de temor constante, de medo constante, de que você vai ser na rua e vai ser executado por um bandido. Então, quando você pensa, por exemplo, no Bolsonaro, no Witzel, em outros políticos que foram eleitos com base nessa exploração do medo, é muito fácil constatar isso. Pessoas que vinham aqui e mostravam, olha só, o Brasil é um caos, é uma selva, é violenta e eu vou resolver isso. E não apenas na política, na religião também. Quando você tem pastores evangélicos ou padres ou sacerdotes que exploram esse medo e dizem aqui, olha, esse mundo é caótico, é um mundo de pecado, é um mundo de maldade, mas se você seguir a nossa religião, você vai para um céu de bem-aventurança eterna. A religião e a política exploram muito bem esses medos e ajudam a criar o medo também. Não apenas explorar, mas também ajudam a criar esse medo. E o que aconteceu? As pessoas votaram no Bolsonaro achando que estavam votando em alguém que ajudaria a livrar o Brasil do mal, da violência, e acabaram votando numa família que tem profundos vínculos com criminosos no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tem vínculos com milicianos lá. E quando a gente pensa em vários tipos de falas do Bolsonaro, vários tipos de atos dele que são altamente controversos, muita gente acha que é para desviar o foco e tirar realmente a atenção desse vínculo com Queiroz, com Adriano da Nóbrega, que foi executado agora recentemente, numa operação da Polícia Militar Baiana com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então a impressão que dá é que de fato eles querem tirar o foco disso. E daí o que aconteceu? O Adriano foi morto, um miliciano, ex-policial militar, suspeito de ser o líder do escritório do crime, que é um grupo de assassinos no Rio de Janeiro, e cuja ex-mulher e a mãe trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro, era assessor do Flávio Bolsonaro, esse Flávio Bolsonaro que condecorou esse miliciano. Então, quando o Adriano da Nóbrega é executado, a posição oficial do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, eles que sempre foram da posição de que bandido bom é bandido morto, de repente tem uma guinada completa na posição deles e passaram a ser defensores dos direitos humanos agora, denunciando o abuso da polícia militar. Uma família que consolidou uma carreira defendendo abusos da polícia, defendendo os esquadrões da morte, milicianos, agora estão horrorizados porque a polícia militar da Bahia executou um criminoso. E não apenas isso, o advogado da família Bolsonaro, o Frederic Vassef, ele chegou a dizer que o caso do Adriano da Nóbrega, a execução dele é mais grave, é muitíssimo mais grave do que o caso da Agatha Félix, a menina de 8 anos que foi morta numa troca de tiros com a polícia no Rio de Janeiro. Foi vítima de uma bala perdida. O próprio advogado também, que representa os Bolsonaros, disse que a polícia baiana executou um cidadão inocente, que o Adriano da Nóbrega, miliciano, policial que foi acusado de vários homicídios, de ser líder de um esquadrão da morte no Rio de Janeiro, que possivelmente tem vínculo com a morte da Marielle também, o advogado diz que o cidadão é inocente. E você tem a família Bolsonaro horrorizada com essa execução. A gente falou da exploração, da violência, da morte, do corpo. Você teve, no dia 18, terça-feira agora, Flávio Bolsonaro publicando no Twitter dele, e eu nem vou compartilhar aqui o vídeo porque realmente ninguém merece ficar vendo esse tipo de coisa. Ele compartilhou um vídeo aqui de um corpo, de um cadáver, e ele diz o seguinte: perícia da Bahia, governo PT, diz não ser possível afirmar se Adriano foi torturado. Foram 7 costelas quebradas, coronhada na cabeça, queimadura com ferro quente no peito, 2 tiros a queima-roupa, um na garganta de baixo para cima e outro no tórax,
que perfurou o coração e pulmões. E ele diz mais depois. E agora, o registro de ocorrência do governo petista da Bahia, genérico e relatando uma suposta troca de tiros. Quem está fraudando os registros? Para esconder o quê? Quem mandou matar Adriano? Eles querem transformar um miliciano agora, eles querem transformar um criminoso, um bandido, um assassino, numa vítima e explorar isso do mesmo modo como a Marielle Franco se tornou um símbolo. E aqui é importante relembrar que a Marielle Franco era uma defensora de direitos humanos. Era uma pessoa que lutava pelas minorias, era uma pessoa que lutava por grupos fragilizados, negros, pobres, homossexuais. Então não há nenhuma relação em tentar transformar um miliciano assassino em um símbolo, qualquer que seja. A Marielle se tornou um símbolo porque ali naquele momento você viu o perigo que as milícias se tornaram no Rio de Janeiro. Se tornou um símbolo porque era uma defensora de direitos humanos que foi executada por sua atuação nesse campo, nesse combate contra a violência estatal, em alguns sentidos, contra os mais pobres, contra os mais fragilizados. Então não dá para tentar agora pegar o Flávio Bolsonaro e transformar o Adriano num símbolo de alguma coisa. Só se for um símbolo do horror que o Brasil se tornou, da violência urbana, de milicianos, que simbolizam também a família Bolsonaro. Talvez seja um símbolo de fato. Talvez o Adriano da Nóbrega seja de fato um símbolo da ascensão dos Bolsonaros. Simbolize de fato esse governo. Governo de apoiadores de milicianos, defensores de bandidos. Porque, afinal das contas, eles não são contra a bandidagem. Eles são contra um tipo de bandidagem, porque a outra eles apoiam, a outra eles defendem, a outra eles louvam, condecoram, dão medalhas para essas pessoas. Porque essa bandidagem está do lado deles. Essa bandidagem controla currais eleitorais que elegem essas pessoas. Então eles não odeiam o bandido, eles odeiam um tipo de bandido. O outro bandido, eles vão lá e contribuem para esses bandidos prosperarem. O dinheiro da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro chegava também nas mãos do Adriano da Nóbrega. A mesma família que se projetou nesse suposto combate ao crime está horrorizada agora porque um bandido foi executado pela polícia baiana. A mesma família, o mesmo Bolsonaro que elogiou anos atrás grupos de extermínio baiano, está horrorizado agora porque a polícia baiana é violenta demais. Senhor presidente, desde que a política de direitos humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços nos jornais, a violência só aumentou. A marginalidade cada vez mais tem se visto mais à vontade, tem de vista esses neo-advogados para defendê-los. Dizer aos companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Porque no Rio de Janeiro, senhor presidente, só as pessoas inocentes são dizimadas. E na Bahia, as informações que eu tenho, lógico, são grupos ilegais, mas no meu entender, meus parabéns, a marginalidade tem decrescido. E outra coisa também, se você aí, uma pessoa normal, você aí, na sua conta do Twitter, publica um vídeo de um corpo, de uma autópsia de um corpo, se você faz isso, se você fizer isso, a sua conta é bloqueada no mesmo dia. O Flávio Bolsonaro fez isso 2 dias atrás e ele tem 1,5 milhão de seguidores aqui no Twitter. Ele fez isso, foi denunciado e não aconteceu nada. Então, o Twitter também, e as redes sociais como um todo, né, elas compactuam com esse horror, elas compactuam com essa exploração desse tipo de circunstâncias. Se você for influente, por exemplo, você está acima do bem e do mal. Se você for um pobre coitado com 200 seguidores no Twitter, se você fizer isso aqui, no dia seguinte sua conta já caiu. E outra coisa ainda que é pior do que isso, que essa imagem do corpo que o Flávio Bolsonaro compartilhou, nem sequer é o corpo do Adriano da Nóbrega. Então ele compartilha uma imagem aqui de uma autópsia que não é de quem ele diz que é. O governador da Bahia se pronunciou aqui e ele disse o seguinte, olha, que as imagens são falsas. Posso garantir que aquilo ali nem é do IML da Bahia, nem do IML do Rio. Não são imagens dele, do Adriano da Nóbrega. A imagem do corpo tem uma saída de bala nas costas e as costas dele estão lisas. Ou seja, para defender a posição deles, dos Bolsonaros, o Flávio Bolsonaro publica uma fake news, publica uma mentira. E como eu disse para vocês aqui, recentemente, para os bolsonaristas, a realidade não importa, a verdade não importa, os fatos não importam, não importam. Se o Flávio Bolsonaro compartilhou a foto de um corpo, então ele está certo. E é assim que opera o medo também. O medo, a raiva, porque você vai lá e põe aquilo ali, as pessoas ficam horrorizadas. Olha só, a polícia baiana agora executou uma testemunha-chave para sabe-se lá o quê. Sendo que os bolsonaros agora devem estar felizes porque o Adriano foi morto. Porque certamente sabia muita coisa sobre a família.
a família. Então o que você tem aqui, recapitulando, você tem um senador da República, filho do Bolsonaro, compartilhando uma imagem de um cadáver que nem é sequer do Adriano, para tentar transformar o Adriano num mártir agora. Você tem o advogado da família Bolsonaro, o Vassef, dizendo que o caso do Adriano é mais grave do que o caso da Ágata, uma menina de 8 anos que foi morta pela polícia no Rio de Janeiro. Ou seja, a morte de um miliciano, de um assassino, é mais grave para os bolsonaros do que a morte de uma menina de 8 anos. Uma morte de uma menina que os bolsonaros nem sequer se pronunciaram sobre isso. Nunca nem sequer falaram sobre esse caso. Ignoraram. Enquanto no caso do Adriano, o Bolsonaro pediu uma investigação independente sobre esse caso. Porque eles querem saber, né? O que aconteceu com o nosso amigo? Quem matou nosso amigo? Eles querem saber. Eles querem saber. E querem pôr a culpa no PT, obviamente. Eles querem aproveitar o caso da execução do miliciano para pôr a culpa no PT. Sendo que eles que são vinculados a eles. É a família do Bolsonaro. É o Flávio Bolsonaro que tem vínculos com o Queiroz ou com o Adriano. O Bolsonaro que tem vínculos com o Queiroz, amigo próximo da família. Ainda falando sobre violência, eu quero concluir esse vídeo aqui com outro caso que se deu ontem no Ceará, na cidade de Sobral, quando você tem o senador Cid Gomes numa retroescavadeira tentando derrubar o portão do quartel da Polícia Militar, porque os policiais estão fazendo greve lá, estão aquartelados lá fazendo greve, e o senador da República tentou derrubar o portão e foi baleado. Eles estão fazendo greve lá, estão forçando que lojistas fechem as portas, isso os policiais, né? Estão obrigando comerciantes a fechar as portas das suas lojas, estão furando o pneu de carros da polícia, estão amotinados lá. O Cid Gomes, que é irmão do Ciro Gomes, foi tentar... Sei lá o que ele foi tentar fazer, na verdade eu não entendi nada que aconteceu. Aquela cena ali foi uma das cenas insólitas que você vê no Brasil. Você vê um senador da República numa retroescavadeira derrubando a cerca de um quartel da Polícia Militar. Mas isso resume muito o que a gente está falando aqui, sobre essa linguagem constante da violência. Tudo se resolve na base da porrada, do tiro, da bomba, descendo o cacete nos outros, exterminando, executando. Parece que o Cid Gomes passa bem. Parece que não foi grave o que ele levou lá. Não sabe se foi um tiro de borracha ou um tiro real, não se sabe ainda. Parece que foi um tiro de verdade, mas mesmo assim é inacreditável. Inacreditável. A linguagem de violência perpassa o dia a dia dos brasileiros. Vocês estão habituados com isso, que eu sei. Até mesmo ontem me recomendaram que eu assistisse um documentário que se chama Bandidos na TV, tem na Netflix, que conta a história do Wallace, que era um apresentador de TV desses programas policiais, que chega a se tornar deputado no Amazonas, no estado do Amazonas, e depois se descobre ou se suspeita que ele teria sido mandante de vários crimes para que os crimes aparecessem no programa dele e ele desse o furo de reportagem logo de cara, fosse a primeira pessoa a chegar no local do crime. A exploração do medo, gente. A exploração do medo. Grupos políticos vinculados a milicianos. É senador confrontando com uma retroescavadeira policiais amotinados. São coisas insólitas, são coisas inacreditáveis mesmo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse caso aqui, sobre essa exposição que o Flávio Bolsonaro fez de um corpo de sabe-se lá de quem, dizendo que era do Adriano, e querem transformar agora um miliciano assassino em uma pessoa inocente, em um símbolo agora da violência policial, da brutalidade policial. A mesma família que sempre explorou essa imagem fazendo isso agora. O que vocês pensam disso? Também se vocês viram esse caso do Cid Gomes ontem, com a retroescavadeira, o que vocês pensam daquela cena? Sinceramente, para mim foi uma cena assim insólita. Eu não entendi o que está acontecendo ali. Sinceramente, não consegui assimilar o que aconteceu. Me digam aí no comentário o que vocês pensam sobre essas situações agora. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.